Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Neuromatemática. Eu me chamo professor Gentil II e hoje nós vamos fazer uma aula bem legal. Primeiro vamos começar com a nossa frase de sempre. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então essa frase é atribuída a Albert Einstein. Eu escolhi uma frase dele porque essa semana foi a semana do Dia do Físico, e dia 19 de maio, e serve para a gente refletir um pouco sobre toda vez que a gente está numa jornada, numa determinada missão, num determinado objetivo, sempre aparece alguma dificuldade no meio do caminho, e o modo como você analisa essa dificuldade faz toda a diferença no teu processo. Então é muito importante que você tente ver as coisas de um outro ponto de vista, beleza? Então vamos continuar. A aula de hoje é sobre função modular, certo? Então, na classe das funções, ela é uma função importante porque ela tem uma característica muito especial, e aí a gente dividiu essa aula em três partes. A primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre função definida por várias sentenças, que aí a gente vai entender, o nome já dá um spoiler do que é que a gente vai falar, mas vai falar com mais detalhes daqui a pouco. A segunda parte sobre o módulo de um número, porque se a função é modular, não faz sentido eu falar da função modular sem falar do que é o módulo. E por último, a função modular de fato e o seu gráfico, né? Para a gente poder entender como é que é essa função de uma vez por todas. Então muita gente acha essa função difícil, mas na verdade vamos mudar um pouquinho o jeito como a gente olha, porque isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado de matemática, tá bom? Então primeira coisa, que parada é essa? Então, a função definida por várias sentenças, como a gente já viu anteriormente com as aulas, uma função nada mais é que um jeito de transformar um número. Então, eu tenho um número, tipo o número 1, e eu transformo ele em 2. Então, essa função seria, eu vou dar um exemplo aqui, imagina uma função que ela pega um número e soma 1. Então, eu tenho o número 1 e ele transforma em 2, porque ele está somando 1. Se eu pego o número 10, aí essa função, ela vai transformar esse 10 em 11, porque é o jeito que ela transforma. Então, os tipos de funções, eles estão muito associados ao jeito que essas funções transformam aqueles números específicos, tá bom? E a função modular, ou a função definida por várias sentenças, ela na verdade, ela existe dessa maneira para dizer que não há uma maneira única de transformação. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Então imagine aqui uma função definida por duas sentenças. A primeira delas é o seguinte: se o x for maior ou igual que zero, ou seja, se o número que eu quero transformar for positivo, e podendo ser zero também, eu transformo da seguinte maneira: f de x igual a x ao quadrado. Então eu pego esse número e elevo ao quadrado. Então, por exemplo, número 3, ele está nessa condição, ele é maior ou igual que zero? É. Então, o jeito que essa função vai transformá-lo é elevando ao quadrado. Então, o 3 ele é transformado em 9. Por exemplo, o 5. O 5 é maior ou igual que zero? Sim. Então, o jeito que eu vou transformar o 5 seria elevando ao quadrado, que é 25. Então, para qualquer número que seja maior ou igual que zero, o jeito que eu transformarei será elevando ao quadrado. Então, essa é uma sentença. A outra sentença é o contrário, são as outras partes do x que não foram contempladas. Se o x for menor que zero, então a minha função ela é igual ao próprio x. Então, como é que seria isso? Então, por exemplo, vamos lá. Quero transformar o número 2 de acordo com essa função que é definida por essas duas sentenças. Então, x igual a 2. X igual a 2, ele é maior ou igual que zero ou menor que zero? Em qual etapa aí ele se encaixa? Aí você diz, pô, ele se encaixa na de cima. Aí beleza, então ele vai transformar o 2 em quanto? Em 4. Massa, que eu elevei ao quadrado. Se o x for, sei lá, menos 1, ele se enquadra aqui nessa primeira? Não, essa primeira não, porque isso aqui é só para quem é positivo, a outra é negativo. Então ele vai transformar da seguinte maneira: ele vai pegar ele e vai deixar ele do mesmo jeito. Então x f de menos 1, que é a função de menos 1, vai ser o próprio menos 1, porque ela não vai mudar em muita coisa. Então, não mudar em muita coisa, não mudar em nada, né? Porque na verdade ele iguala o x. Então o que é que acontece? Essa função ela é definida por essas duas sentenças, e aí você tem que identificar em qual região, em qual caso o seu x está sendo aplicado. E aí quando você identificar, aí você diz, pô, essa lei aqui que vai definir essa transformação nessa região. Então essa é uma função definida por várias sentenças. Neste caso, eu escolhi uma função de duas sentenças, mas pode ser 4, 5, 10, 20, enfim. Cada região pode ter uma transformação específica, tá bom? Então veja que não é nada de novo. Só estou
mudando a abordagem. Então as outras eu tinha uma lei que descrevia para todo x, aqui não, dependendo do x, aí eu enquadro numa lei ou noutra. Módulo de um número. O módulo de um número ele entra nessa definição da seguinte maneira. Primeiro, o que é um módulo? O módulo é o jeito que você vai positivar o número. Então, por exemplo, o módulo de 2. 2 é positivo? Então não precisa positivar, porque ele já é positivo. Então o módulo de 2 é 2. O módulo de menos 2. Menos 2 é positivo? Não. Peraí. Então, se não é positivo, como é que eu positivo ele? Então, o módulo de menos 2 vai ser 2, porque eu estou positivando. Matematicamente, como é que eu escreveria isso? Aí eu vejo aqui. Dado o número real x, chamamos de módulo de x, aí a gente vai representar por essas barrinhas. É duas barrinhas vertical com x dentro. Então, o módulo de x, o número real no negativo Q. O módulo de x vai ser igual ao próprio x se o x for positivo, como a gente falou. Então, o módulo de 2 vai ser o próprio 2, porque ele não precisa nada, ele já está positivo. E se o x for negativo, que foi o segundo caso que a gente falou, o módulo de menos 2, o módulo de menos 2 vai ser o quê? Vai ser menos x. Por que tem esse menos aqui? Porque ele tem que trocar o sinal do que está dentro. Porque o que está dentro agora seria negativo. Então, por exemplo, módulo de menos 2 vai ser menos x é quem? Menos 2. Então, menos menos 2. Menos com menos, mais. Então, ele vai positivar ele. Por isso que ele tem que ter mais de uma sentença. Porque se ele só tivesse essa sentença, tipo, quando o número fosse negativo, ele continuaria negativo. Aqui é só com os positivos, não vai mexer. Os negativos, você inverte o sinal. Por isso que tem um menos aqui na frente. Beleza? Então isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês, porque na verdade o módulo de um número nada mais é que uma função definida por duas sentenças. Se o que está dentro do módulo for negativo, você tem que botar um menos na frente para trocar. Se o for positivo, deixa. Beleza? E aí vamos lá, função modular e gráfico. Então a função modular ela é definida por qualquer função que tem esse módulo aqui na jogada, entendeu? Então, como ele tem esse módulo na jogada, aí vai complicar, né? Porque isso aqui só é uma sentença, você pode ver, só é uma sentença. Só que um módulo, pela sua definição, ele é definido por duas sentenças. Por isso que a gente, quando vai falar de função modular, a gente tem que falar antes de função definida por várias sentenças. Porque senão, tipo, fica difícil para o aluno sacar o detalhe, entendeu? Então agora o que acontece? Se a função é igual ao módulo de x apenas, vai ficar igual à definição anterior. O módulo de x vai ser igual ao próprio x se o x for positivo, ou seja, vai permanecer o sinal. E se o x for negativo, o módulo de x vai ser igual a menos x. Então, nesse momento, essa função passou a definir, saiu de uma sentença para duas sentenças sem o módulo. É como se você estivesse pagando o preço para não ter que usar essa desgraça desse módulo, entendeu? E é isso. Prosseguindo. Então, a função modular e gráfico, eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Então, a função modular de x, eu vou pegar f de x é igual ao módulo de x menos 1. Ao invés de pegar só o x, eu peguei um pouquinho diferente. E aí eu vou dividir em duas etapas. Eu escolhi dividir em duas etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é você reescrever esse negócio como duas sentenças. Já que ele tem um módulo, né? Então eu vou escrever aqui esse negócio como duas sentenças. E plotar o gráfico separadamente. Eu vou plotar o gráfico da primeira sentença e depois eu vou plotar o gráfico da segunda sentença e vou juntar os dois, que aí seria o gráfico dessa grande aqui. Beleza? Então vamos comigo. Primeira coisa, não é? F de x é igual a x menos 1, que é o próprio argumento, se esse negócio todinho aqui for positivo. Então, se esse miolo aqui, deixa eu voltar aqui, se esse miolo aqui for positivo, ele vai continuar igual. Está aqui dizendo exatamente isso. Ó. Se o miolo for positivo, ele fica do mesmo jeito, certo? Que eu vou até um pouco mais profundo. Esse menos 1 vai passar para o lado de cá e vai ficar x maior ou igual que 1. Ao invés de x menos 1 maior que 0. Vai ficar x maior ou igual que 1. Guarda essa informação. E o segundo caso, que é quando esse miolinho for negativo, então ele vai ficar aqui, ó, se x menos 1 é menor que 0, o que é que vai acontecer aqui nesse negócio? Eu vou pegar esse valorzinho de dentro e vou ter que botar um sinal de menos na frente, para poder garantir que ele não vai ser negativo de jeito nenhum. Porque se esse negócio é negativo, então tem que meter um negativo aqui para resolver o negócio, né? Seguindo a mesma definição que a gente viu lá atrás. Então como é que fica isso aqui? Essa aqui fica x menos 1 se o x maior que 1, que eu passei para lá. E essa aqui vai ficar menos x, menos com menos, mais. Menos x mais 1, se o x for menor que 1. Beleza? Voltando aqui. X menos 1, passo 1 para lá, vai ficar x maior que 1, é igual a isso. Passo 1 para lá, x menor que 1, é isso aqui. Beleza? Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Agora que eu dividi nas duas sentenças que eu quis,
Vou pegar esse negócio e vou fazer os dois gráficos. Vou fazer o gráfico dessa e vou fazer o gráfico dessa outra separado. Depois vou juntar para ver o que acontece. Se liga aí, viu? Esse é o gráfico da função x-1, que é a primeira. Só que esse gráfico, na nossa função módulo, ela não vale. Por quê? Porque ela não vale para qualquer x. Ela só vale para quando x é maior ou igual que 1. Então tá aqui, ó. Por x maior que 1, então eu tenho um aqui, ó. Daqui para cá ela vale. Daqui para lá ela desaparece, porque ela não vale nada para mim. Entendeu? E aí, prosseguindo, eu vou fazer agora o contrário. Essa função é aquela outra função da segunda sentença. É menos x mais 1, ela é assim. Só que ela não vale para todo x. Ela só vale para quando x é menor que 1. Então 1 está aqui, ó. Ela só vale daqui para trás. Aí essa parte de cá não vale de nada para mim. Entendeu? Então, essa é a função se o x for menor que 1. Aí beleza, aí essa aqui tá fixe mesmo, tá valendo. E aí, para eu saber o gráfico da função modular, o que é que eu faço? Eu vou ter que juntar os dois. E aí ele vai ter um gráfico desse jeito. Perceba que para x menor que 1 eu tenho um comportamento, para x maior que 1, igual que 1, eu tenho um outro comportamento. E outro detalhe, essa função ela está toda dentro do módulo, né? Então ela sempre vai ser positiva. E aí você vê que não tem nada para baixo de reta, só tem para cima, que é onde o y, que é o f de x, é positivo, entendeu? Então para qualquer x aqui para cá, ele sempre vai estar para cima. E daqui ele vem para cima, quando ele ia descer, ele disse, opa, não pode não, que é módulo. Aí pô, começa a subir, entendeu como é o esquema? Então basicamente é isso. Você faz separado e depois junta, que é de boa. Então, queria agradecer para você que ficou aqui até agora vendo esse vídeo sobre essa função maravilhosa que é função modular, né? Muita gente detesta, mas tá valendo. Dúvidas, sugestões, críticas e comentários, coloca aqui embaixo que a gente vai responder, porque aí você me ajuda a saber mais ou menos o que é que não ficou claro, o que é que ficou claro, o que é que você queria que fosse abordar e tal, que aí a gente faz, tá entendendo? E convidar todo mundo para seguir as redes sociais. Essa aula vai estar disponível no nosso canal no Telegram. Na hora que eu postar aqui, já está disponível lá. Então segue lá a gente. O Instagram também, né? E em algum lugar dessa tela, acho que aqui embaixo, do lado direito, se eu não me engano, aqui, em algum lugar dessa tela vai ter um botãozinho para você se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai saber, entendeu? E ativar, tem um sininho também, aí você clica no sininho e vai ativar as notificações, que aí ele vai ficar sempre lhe dizendo, olha, tem um vídeo novo lá, tal, não sei o quê. Se tem algum amigo, alguma amiga sua que não entendeu esse assunto e você acha que esse vídeo vai ajudar, compartilhe para ela, manda o link para divulgar aqui essa função, beleza? Então, aguardo vocês, agradeço mais uma vez e até a próxima. Tchau, galera!